A maior mentira que o sistema financeiro injetou na sua mente não é sobre dinheiro, é sobre o tempo. Desde o seu primeiro dia de trabalho, você foi condicionado a acreditar que o seu suor é um recurso infinito. A matriz te ensinou a trocar horas de vida por papel-moeda com a tranquilidade letárgica de quem acha que vai ter a mesma energia, a mesma saúde e a mesma relevância no mercado para o resto da vida. Mas a matemática corporativa é fria, não tem sentimentos e esconde uma lei não escrita. O seu corpo é um ativo em depreciação acelerada. O seu suor tem prazo de validade. Neste dossiê restrito, nós vamos dissecar o que a engenharia econômica chama de a linha vermelha dos 40 anos. Existe um horizonte de eventos biológico e corporativo que a elite não quer que você enxergue a tempo. Quando você cruza essa marca sem um exército de capital trabalhando por você, o jogo da vida muda instantaneamente para o modo de sobrevivência extrema. O mercado de trabalho começa a te analisar não mais como um talento, mas como um custo alto e obsoleto. A paciência e a energia física que você tinha aos 20 anos para virar noites e engolir humilhações simplesmente desaparecem. A corporação, que antes te sugava com promessas vazias de plano de carreira, agora te substitui cirurgicamente por uma bateria biológica recém-formada de 22 anos, disposta a trabalhar o triplo pela metade do seu salário. Chegar à linha vermelha dependendo exclusivamente da força dos próprios braços para pagar o teto e a comida não é apenas um erro de percurso, é um suicídio financeiro arquitetado pelo sistema. Hoje, nós vamos expor a urgência letal de forjar a sua máquina de riqueza antes que a matriz decida que o seu código expirou. Preste muita atenção. O relógio não perdoa quem envelhece na base. O primeiro pilar da nossa investigação foca na fase da ignorância arrogante. Entre os seus 20 e 30 anos, o seu corpo atua como uma fornalha de altíssima eficiência. O sistema fiduciário sabe que você possui uma reserva absurda de vitalidade, paciência e força bruta. É exatamente nessa janela temporal que a matriz extrai a sua energia com o máximo de agressividade, te seduzindo com o discurso tóxico do trabalho enquanto eles dormem. A armadilha é perfeita porque a juventude te blinda contra a dor de longo prazo. Você acredita genuinamente que a sua capacidade de engolir estresse, noites mal dormidas e ordens abusivas do chefe será infinita. Essa falsa sensação de invencibilidade te leva a cometer o maior erro do tabuleiro financeiro: a troca assimétrica absoluta. Você pega o pico da sua energia vital, o momento de maior tração do seu cérebro, e vende tudo a preço de custo para construir o império de outra pessoa. Como seu corpo ainda não emite sinais graves de falha sistêmica, você não sente a urgência de converter esse suor em capital real. O sistema te convence a queimar o seu salário em recompensas imediatas, festas e carros financiados, porque a biologia sussurra no seu ouvido que ainda há muito tempo para pensar em guardar dinheiro. Mas a física não tem pena de quem ignora as suas leis. Cada hora extra não remunerada, cada pico de cortisol e cada meta impossível batida funcionam como uma lixa invisível sobre a sua espinha dorsal e a sua saúde mental. O sistema consome a sua melhor fase e te devolve apenas papel que derrete. Quando você foca em dar a vida pela corporação sem forjar os seus próprios ativos, você não está construindo uma carreira. Está apenas financiando a sua própria obsolescência antes da metade da corrida. A matriz
nunca vai te mandar um aviso prévio de que você deixou de ser a grande promessa e passou a ser apenas um número caro. Quando a ilusão da juventude fica para trás, o assalariado comum comete um erro de cálculo devastador. Ele acumula anos de experiência, desenvolve malícia corporativa e aprende a resolver problemas complexos com velocidade. Logicamente, o trabalhador passa a acreditar que a corporação tem um profundo respeito por esse acúmulo de sabedoria e que a sua posição está blindada. Essa é a mentira que te mantém dócil. O sistema fiduciário não compra a sua sabedoria. Ele apenas aluga a sua capacidade de engolir pressão. E a submissão de um veterano custa caro demais. Conforme a linha vermelha se aproxima, o seu custo de vida inflaciona. Você forma família, acumula boletos pesados, precisa de garantias e já não aceita ser tratado como um garoto de recados. É neste exato milissegundo que a frieza absoluta do mercado entra com os 2 pés na porta. Para o diretor financeiro que olha a planilha de corte de custos, a sua experiência técnica raramente justifica o peso do seu contra-cheque atual. A máquina percebe de forma cirúrgica que pode demitir você e substituir o seu posto por 2 recém-formados assustados, dispostos a virar à noite trabalhando pela metade do seu salário. Você não é descartado porque perdeu a sua habilidade. Você é ejetado porque a física da matriz exige sangue novo e barato para manter os lucros do topo. Bater de frente com a linha dos 40, dependendo exclusivamente de um crachá, significa entrar numa arena para competir por vagas contra pessoas que têm o triplo do seu fôlego e o dobro do seu desespero. Sem patrimônio, a sua experiência não é um troféu. É o seu atestado de obsolescência. Ninguém consegue fraudar a biologia para sempre. O sistema operou a sua máquina física no limite máximo de rotação durante 15 ou 20 anos, exigindo horas extras, finais de semana no teclado e um nível de estresse tóxico que você engoliu a seco. E de repente, o motor começa a engasgar. A fatura do seu estilo de vida corporativo chega. E ela não é cobrada em juros bancários. Ela é cobrada em insônia crônica, imunidade destruída e um esgotamento mental que nenhum café consegue mais curar. A linha vermelha dos 40 anos marca o exato ponto onde o seu corpo se recusa violentamente a continuar sendo tratado como um recurso infinito. O verdadeiro terror psicológico dessa fase não é simplesmente o cansaço. O pânico letal surge da constatação matemática de que, se o seu corpo falhar de vez amanhã de manhã, a sua família não tem como sobreviver. A matriz arquitetou o jogo para que você jamais tenha uma margem de segurança. Você acorda exausto, sente a espinha latejar, mas é obrigado a bater o ponto e sorrir para o gerente, porque o medo de não conseguir pagar os boletos se torna muito maior do que a dor de existir. O mercado fareja essa vulnerabilidade. Ele sabe que um trabalhador envelhecido e sem patrimônio aceita qualquer abuso, porque a margem de manobra dele foi reduzida a 0 absoluto. A falsa segurança evapora. O plano de saúde corporativo se revela não como um benefício, mas como a corrente mais pesada no seu pescoço. Você se tornou refém do próprio remédio. Quando a energia física desmorona e você não tem ativos reais gerando fluxo de caixa para cobrir os seus custos básicos, o trabalho deixa de ser uma negociação de talentos e passa a ser uma chantagem brutal pela sobrevivência. Sem um exército de capital para lutar a sua guerra, é você quem vai ter que continuar sangrando na linha de frente até o colapso final. A dor mais letal de cruzar a linha vermelha acontece no silêncio da sua própria casa.
quando você olha para o extrato bancário e faz a conta real das últimas 2 décadas. Você trabalhou de forma ininterrupta, engoliu regras tóxicas, bateu metas absurdas e sacrificou o convívio com a sua família. Qual é o resultado matemático de 20 anos queimando o seu melhor suor? 0. Você não construiu um império. Você tem apenas um amontoado de passivos que sugam a sua energia. Um carro financiado que perde valor a cada quilômetro. Um apartamento que ainda pertence ao banco pelas próximas 300 parcelas. E um estilo de vida inflado para provar sucesso para uma plateia invisível que não dá a mínima para você. A engenharia econômica fiduciária funcionou com perfeição cirúrgica. A matriz te deu crédito fácil na juventude justamente para garantir que você nunca acumulasse oxigênio financeiro. Eles reciclaram cada gota da sua força vital, transformando o seu tempo em lucro para o topo da pirâmide, devolvendo apenas a ração básica para você não morrer e voltar a bater o ponto na segunda-feira. Aos 40 anos, a ilusão desmorona com o peso de uma bigorna de chumbo. Você não formou um exército de capital. Você apenas sobreviveu pagando juros. E sobreviver não compra liberdade. Chegar a essa idade com o patrimônio zerado ou atolado em dívidas significa que você foi economicamente castrado. Você perde de forma irreversível o poder inegociável de dizer não. Se a corporação exigir o sacrifício do seu fim de semana, você abaixa a cabeça. Sem ativos produtivos injetando dinheiro limpo na sua conta de forma independente, a sua coragem desaparece. Você vira um refém absoluto do próximo contra-cheque, carregando o terror psicológico de saber que o mercado está louco para descartar você. Esse abismo aos 40 não é falta de sorte. É o projeto final do sistema para te manter de joelhos. Quando o pânico bate e a linha vermelha é cruzada, o cérebro humano entra em modo de desespero e procura instintivamente uma tábua de salvação externa. É neste momento de vulnerabilidade extrema que a maior fraude da engenharia social se revela: a crença infantil na aposentadoria estatal. Você passou 2 décadas sendo tributado de forma implacável, acreditando que o governo estava guardando o seu dinheiro num cofre blindado para garantir a sua dignidade na velhice. A verdade é um soco no estômago. O Estado não guardou um único centavo seu. O sistema previdenciário público não é um fundo de investimentos. É um esquema de pirâmide matemático que já está em colapso evidente. A matriz demográfica virou contra você. O número de baterias biológicas jovens entrando no mercado não suporta mais o peso da base que está envelhecendo. Depender do INSS para pagar os seus remédios e a sua comida no futuro é assinar um contrato de humilhação perpétua. O sistema planejou a sua velhice para ser miserável, devolvendo apenas migalhas inflacionadas que mal cobrem a sua sobrevivência básica, obrigando você a trabalhar até o último suspiro. E o mercado financeiro sabe que você está começando a entrar em pânico. Ao perceber que perdeu os últimos 20 anos da mágica dos juros compostos, o assalariado envelhecido comete o golpe final contra si mesmo, a pressa letal. Tomado pelo terror de não ter tempo suficiente, ele abandona a razão e busca atalhos. Aposta em esquemas de enriquecimento rápido, assume riscos estúpidos e perde o pouco oxigênio que ainda lhe restava. A frieza da realidade é que ninguém virá de terno ou de faixa presidencial para te resgatar. Se você não assumir o comando letal da sua própria tesouraria agora, o Estado será o carrasco da sua velhice. Cruzar a linha vermelha dos 40 anos com o patrimônio zerado é um choque letal.
Mas continuar passivo após descobrir essa verdade é uma escolha voluntária para o abate. O sexto e último passo deste dossiê é entregar o código de desprogramação. O sistema espera que você se afunde em desespero e aceite o seu destino como uma engrenagem descartável. Mas o antídoto contra a obsolescência biológica exige uma rebelião silenciosa e violenta contra os seus próprios hábitos. A partir de agora, o seu salário não é mais uma ferramenta para financiar o seu ego ou comprar conforto anestésico no fim de semana. O seu contra-cheque é, exclusivamente, a munição inicial para você construir o seu próprio exército de capital. Cada real que sobra no final do mês é um soldado escalado para a linha de frente. O foco obsessivo não é mais a aparência, é a compra implacável de ativos reais. Ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, fontes de renda paralela e conhecimento técnico. Enquanto o seu corpo biológico perde força e se aproxima da exaustão, o seu exército de capital não dorme, não pede férias e não fica doente. Ele usa a magia brutal dos juros compostos para gerar fluxo de caixa constante. O tempo que você perdeu não volta, mas a guerra ainda não acabou. Se você decidiu parar de sangrar pela corporação e começar a escavar o seu próprio império de ouro, o primeiro passo é armar a sua mente. Inscreva-se no canal. Aqui é o Investigador Financeiro e a nossa missão é hackear as regras ocultas do mercado. Para eu saber quem chegou até o fim e acordou do coma financeiro, deixe a senha restrita nos comentários. Relógio quebrado. Blinde a sua mente. A matriz não tem pena. Até o próximo vídeo.